É muito louco, mano. Você que perde seu tempo na internet. Isso aqui é uma máquina de 10 bilhões de dólares. Ela foi desenvolvida pela Apple. Eu vou repetir o número, tá? Uma máquina que custou 10 bilhões de dólares. Nem eu, nem você temos a capacidade de controlar as nossas emoções com essa máquina na mão. Você passa 4 a 6 horas vendo rios aqui, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você não dá pra dominar isso aqui. Cuidado com isso aqui. Vou dar uma dica pra todo mundo que tá assistindo. Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Grace que tá falando. E eu deparei com esse vídeo aqui, já tem até um pouquinho de tempo, já tem um ano, esse vídeo do Pablo Marçal, que ele tá no podcast do Irmãos Dias, né? E eu confesso que, assim, eu não sou muito chegada no Pablo Marçal, mas fez bastante sentido. Tudo que ele colocou aqui, tudo assim, uma coisa ou outra, a gente acaba pensando assim, refutando, mas eu achei que fez bastante sentido e separei o conteúdo aqui pra assistir junto com O vocês. problema hoje da sociedade é o homem. Sim. Muitos erros que a gente vê são erros nossos, Os né? homens, ó, são não, homem que eu tô falando, não, gênero masculino. Você fala, gênero masculino. Entendi. Homem. Eu pensei que você estava falando de serem seres humanos. A maior parte das pessoas que estão presas são homens. Não é morte precoce por não cuidar da saúde, homem. Delinquência, homem. Abandono, homem. Perversidade, homem. Homem, ele domina todos esses aspectos negativos. No Dia das Mães eu levei meus filhos no presídio em Pinheiro. Cheguei lá, meus filhos, pelo amor de Deus, filho, nós vamos conversar com as mães, vamos conversar com os policiais penais, vamos conversar com todo mundo. Papai, pelo amor de Deus, você vai, se eu não quero nunca vir visitar vocês, eu quero mostrar a fórmula do fracasso de uma família. Aí para as mães, seu filho, é um 5,7, um 5,5. Aí, beleza, elas com as bolsas tudo transparente, porque para entrar com as comidas tem que ser tudo transparente. Vigiado, né? Tudo absurdo. Revistado. O absurdo nível de humilhação, mas a segurança é isso mesmo, tá certo. O que aconteceu? Eu desci com os meus filhos, eles viram aquele tanto de mãe. Eu falei, ó, vou contar um segredo do mundo pra vocês. Mãe sempre vem visitar o filho que tá preso. Nós vamos voltar depois no Dia dos Pais. Tem nenhum lá. Eu tenho um grupo com os pais, os homens, que são os pais dos alunos da nossa escola. E a gente tá lendo um livro junto. Educando Meninos, do James Dobson. E lá, vários pais estão sendo tocados. Eu tenho no grupo do WhatsApp aqui. Tendo experiência e descobrindo por que vários tiveram a vida que tiveram, porque não tiveram um pai presente. E aí o desafio que eu fiz com esses pais, a gente lê esse livro até o final desse mês, pra gente melhorar nosso cuidado com os meninos. Você acredita que os meninos precisam de mais cuidado que as meninas hoje? A delinquência, a falta de saúde, a inconsequência, o abandono, a perversidade é muito maior no homem. O homem está corrompendo a sociedade e ninguém está vendo. Quando você vê o machismo, é um homem caído e corrompido. Aí as mulheres criam o feminismo, para ver se iguala com o homem. O feminismo é só um band-aid para um câncer da sociedade que chama machismo. 43% dos lá. Cara, quando eu escutei isso aqui, eu falei, não. Aí depois eu parei assim pra pensar, faz muito sentido. O feminismo, ele vem de tanto que as mulheres foram caladas, né? Silenciadas, que acaba sendo um machismo mesmo, né? As mulheres não podiam trabalhar, não tinham voz. E se você for parar pra pensar, faz bastante sentido mesmo. No Brasil são lideradas por mulheres. Por quê? Elas que escolheram sofrer duplamente para desfrutar menos. Tá faltando homem. A gente tem que provocar a identidade masculina no esporte. A gente tem que provocar isso. Até porque eu vou falar pra você, realmente é de educação mesmo, né? Porque você criar um filho não é fácil. E assim, é muito mais fácil deixar com a mãe, não, a mulher tem mais paciência, a mulher mais. Não é que ela tem mais paciência. É porque ela tem que fazer e ela não vai abandonar um filho, não vai deixar o filho de lado. Mas a carga que fica em cima da mãe solteira, e muitas vezes nem tanto mãe solteira, tá? Às vezes a mulher é casada e mesmo assim fica uma sobrecarga muito grande nas costas da mulher, porque, não, ela resolve tudo, ela consegue tirar de letra, e não é bem assim também. Somos um país em guerra, a gente não tá formando disciplina em homem. O aperto de mão do homem está mais frágil nas últimas décadas. Era medido em libras. O homem está com a mão apertando cada vez mais fraco. Você não está entendendo como destruir uma sociedade. É só tomar a identidade dela e mostrar que não tem um propósito. Por isso que fica esse bando de maluco discutindo coisa que não tem fundamento. Nós precisamos de ir no esporte, fazer cada um se encontrar. A gente precisa, nessa identidade como povo, de ser um povo criativo, empreendedor, essas pessoas se encontrarem. Quando a gente encontrar e entender que o mais importante é a família, esse povo vai defender com unhas e dentes esse negócio. Porque hoje tem muita gente que tá banalizando, né, Pablo, essa questão de família, valores, tá um pouco, você não acha que tá um pouco esquisito, tá estranho? Não tem ninguém defendendo, ué. Não tem. Muito dos problemas hoje em dia da sociedade, de depressão, ansiedade, as pessoas já crescem, né, com problemas psicológicos, é muito por conta da parte da infância, de não ter tido uma infância assistida por pai e mãe, ou ter tido alguns traumas, né. Então, pior ainda agora que o pessoal já tá banalizando família mesmo, muitas crianças estão crescendo só com a criação das mães, e vai ficando cada vez mais difícil, as pessoas vão ficando crescendo cada vez mais doentes mesmo.
defendendo, não tem ninguém falando disso, eu tô falando. Sou mais um maluco que tá falando, esse é o problema. Pra acabar com a nação, pra você ter uma noção. A gente tá caindo nesse engodo de comunista de não ter filho. É muito louco, mano. Você que perde seu tempo na internet, isso aqui é uma máquina de 10 bilhões de dólares. Ela foi desenvolvida pela Apple. Eu vou repetir o número, tá? Uma máquina que custou 10 bilhões de dólares. Nem eu, nem você temos a capacidade de controlar as nossas emoções com essa máquina na mão. Você passa 4 a 6 horas vendo rios aqui, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você não dá pra dominar isso aqui. Cuidado com isso aqui. Vou dar uma dica pra todo mundo que tá assistindo. Faz depois do período eleitoral, que agora não tá perdendo atenção. Esse negócio aqui é uma máquina de 10 bi de dólar. Foi investido isso pra fazer essa super máquina. Aqui tá comendo o cérebro de todo mundo. É uma dica poderosa. Guarda isso aqui em gaveta. Não põe no seu quarto. Chega na sua casa, a primeira gaveta que tiver na sua casa, guarda lá dentro e já fura esse lugar e põe um carregador lá dentro. Quando você entrar no carro, põe na gaveta do carro, chama porta-luvas. Quando você for pra empresa, 2 metros de distância, coloca isso em outra gaveta. Você não tem emocional, porque isso aqui ativa seu sistema límbico, isso aqui mexe com a sua dopamina, seu sistema dopaminérgico, isso aqui mexe com tanta coisa no seu cérebro, você não sabe o que isso aqui vai produzir na sua vida. Nós somos uma geração, Carol, que a gente não viu nossos pais mexendo no celular. Isso é verdade, que o Pablo Marçal tá falando. Ele realmente acredita nisso. Muito provavelmente deve falar pros filhos dele, deve ensinar isso pros filhos dele. Mas, assim, muito provavelmente ele tá falando porque ele sabe que as pessoas não vão fazer. Porque, assim, você concorda que se todas as pessoas guardarem o celular dentro de casa, não consumirem nenhum conteúdo, e você viu que ele falou, tava na época da eleição, né? Não faz isso agora não, porque a gente tá na época da eleição, tem que precisar de atenção. Se as pessoas fazem isso, elas param de consumir os produtos que ele vende, né? Automaticamente ele não vai estar nas redes, tanto ele quanto outros influenciadores também. Então, assim, é uma dica boa, só que ele sabe que as pessoas não vão cumprir, não vão fazer. Mudou muito, né? Hoje em dia as gente, crianças sabem mais que a gente. Pois é, mas essa é a primeira geração que os filhos não vendo os pais ignorá-los pelo celular. Esse é o problema. Vocês vão ver a maior bizarrice da história. Desde... Eu não sei se eu concordo muito. Eu lembro meu pai assistindo Fórmula 1 e, tipo assim, a gente tinha que ficar quieto na hora da Fórmula 1, de jogo de futebol, na hora da novela. Vai falar na hora da novela na frente da mãe, naquela época, né? Hoje em dia ninguém mais assiste tanto com tanta frequência quanto antigamente, né? Não sei se eu concordo tanto assim, não. Muito provavelmente é muito maior, né? Muito maior, mas não sei se eu concordo tanto assim, não. Quando o inglês criou a medição de QI, nunca na história da humanidade os filhos tiveram QI menor que o dos pais. Essa é a primeira geração da idiotização. Tá funcionando o que esses caras pregam. Então toma cuidado com isso aqui. Algumas nações proíbem, por exemplo, TikTok e algumas ferramentas. A própria China não passa, né? Não, isso é verdade. Assim, o algoritmo já é feito para você não parar, né? Se não entendeu para que funciona isso. Vamos cuidar dos nossos filhos para eles não serem os idiotas do futuro. Se eu ensinar uma criança com devido cuidado, eu não vou ter que punir um adulto amanhã. Presta atenção nessa coisa que eu falei. Se a gente ensinar a criança o caminho que ela deve andar, ela não vai desviar dele, não. Concordo. E eu não preciso, como Estado, punir essa criança amanhã. Quer dizer, concordo assim mais ou menos, né? A gente vê muitas famílias que 2 filhos tiveram a mesma educação, às vezes um vai pro lado ruim e o outro pro lado bom. Mas que é muito provável de que se você der uma boa formação pro seu filho e ele crescer num lar saudável, é muito provável de que ele seja um adulto responsável e que dê muitos frutos, né? Porque um monte de cara que é punido nem é adulto, continua como criança. O cara tem 20 anos, 30 anos e é infantilizado. Cuidado com isso. É isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo para ajudar no engajamento. Um beijão. Tchau, tchau.